Então tá, foi dada a largada para o nosso encontro dessa noite. Boa Boa noite, noite, Gê. Bom estar aqui contigo nessa noite. igualmente. Espero que o nosso estudo seja muito proveitoso. Será. Vamos, então, fazer as preces iniciais, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, primeiramente agradecendo a oportunidade de estarmos vivos e de estarmos aqui reunidos. Pai amado, Mestre querido Jesus, toda a espiritualidade presente aqui conosco, nossos anjos da guarda, nossos guardiões, muito obrigada por toda a benevolência em nossas vidas, em nossa caminhada. Muito obrigada por nos conduzir, nos incluir, nos sustentar nas nossas dificuldades. Muito obrigada pela oportunidade que temos de conhecer um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, de assim podermos buscar agir conforme a tua palavra e a tua vontade, agradarmos o vosso coração, Senhor. Pedimos, Pai, que a luz que se irradia em nossos lares, através dessas orações, desses pensamentos, dessa energia fluídica que está aqui conosco agora, se irradie em todos os lares dos nossos entes queridos, em todos os lares dos nossos desafetos, em todos os lares das pessoas que estão angustiadas, desesperadas, necessitadas de amparo, de auxílio, de socorro espiritual. Abençoa, Senhor, todos aqueles enfermos que se encontram em hospitais, em manicômios, nas ruas. Abençoa, Senhor, os irmãos espirituais que possam estar aqui conosco, nos nossos lares, e que ainda estão no mundo da erraticidade, que eles consigam perceber que através do vosso amor, eles também têm a oportunidade de regeneração e de evolução espiritual, e que possam pedir ajuda, pedir o amparo dos irmãos de luz que estão aqui presentes e dispostos a ajudá-los, a levá-los para um lugar de refazimento. Abençoa o nosso estudo, intua-nos para o melhor. Que assim seja. Sim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, vamos finalizar o capítulo 5 com os itens 30 e 31. Item 30. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo antecipadamente que ele próprio morrerá. Pode ser um ato considerado suicídio? A resposta: desde que não haja a intenção de procurar a morte, não há suicídio, e sim devotamento e abnegação, embora haja a certeza de morte. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Muitas vezes, Deus pode querer levar à prova da resignação até as últimas consequências, quando um acontecimento inesperado desvia o golpe fatal. Item 31. Proveito dos sofrimentos em benefício dos outros. Os que se submetem à vontade de Deus, aceitando o sofrimento com resignação, mas têm em vista somente a sua felicidade futura, na verdade estão trabalhando para si mesmos. Será que eles podem tornar seus sofrimentos proveitosos para alguém? Esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações, pelos sacrifícios a que as criaturas se impõem, elas contribuírem para o bem-estar material do seu próximo. Moralmente, pelo exemplo que fornecem com a sua submissão à vontade de Deus. Este exemplo caridoso é dado pela fé espírita. Pode levar muitos infelizes a também aceitarem seus sofrimentos sem reclamar, salvando-os do desespero que lhes traria consequências desastrosas para o futuro. Então, o item 13, o item 30, ele fala aqui que uma pessoa, quando ela se expõe ao perigo, né, para salvar um semelhante, se isso pode ser considerado um suicídio. E aí ele coloca que desde que não há intenção de procurar a morte, ele está apenas num ato de abnegação, devotamento, tentando salvar o próximo, então não é considerado suicídio. E mesmo porque não se tem a certeza da morte, né? A gente já viu mesmo falar de casos em que às vezes uma caneta no bolso da pessoa desviou a bala, né? Então, acontecem muitas coisas que a providência divina ali intercedendo, porque ainda não é hora de que aquela vida tenha um fim. E sim, às vezes, é uma prova
que está com alguma finalidade ali, algum ensinamento para que esse espírito possa estar sendo colocado à prova. G. E até mesmo aqueles casos, né, em que uma pessoa, por exemplo, que a gente ouve muito falar e vê nos memes por aí da internet, né, uma pessoa se colocando em favor de outra. Por exemplo, está vendo que vai ter um perigo iminente de um atropelamento, alguma coisa assim, sabe? A pessoa, no ato daquela ação, tira a pessoa do golpe aquele que podia lhe causar a morte. Então, este ato de coragem em detrimento ao outro, se não houver a intenção minha, né, de promover esse ato, não é considerado suicídio, até porque, né, a mão divina é que vai definir se aquele ser pode ou não vir a sair da esfera corpórea, né? E o segundo ponto aqui, que é o item 31, que fala que as pessoas que se submetem à vontade de Deus, aceitando com resignação, mas tendo em vista somente a sua felicidade, mesmo assim, elas podem se tornar, esse sofrimento que ela aceita passar, pode se tornar benéfico para outras pessoas. E aqui ele fala que sim, que às vezes até mesmo a gente, quando a gente abre mão de alguma coisa, aí você fala assim, eu estou abrindo mão disso porque eu sei que isso agora é uma coisa que me faria bem, aquela passagem bíblica que fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Uhum. Então você abre mão de uma coisa que você gostaria, mas que lá na frente poderia não ser benéfico, né? Eu acho que quando a gente vai fazer alguma coisa, tomar uma decisão importante, eu aprendi isso e eu tenho aplicado, e é uma coisa muito certa. Você pergunta, aquilo faz bem para mim? Aquilo faz bem para quem convive comigo? Aquilo faz bem para as outras pessoas que estão ao meu redor? Porque se faz bem só para mim, mas faz mal para os que convivem comigo e para todos os outros que estão ao meu redor, é um ato de muito egoísmo você querer. Então tem que ver qual dessas 3 perguntas é respondida. Se for uma só, tem que haver um pensamento mais cuidadoso para tomar essa opção, né? Uhum. Então, muitas vezes alguma coisa que às vezes é um sofrimento para a gente, mas serve de exemplo para um filho, de como você tem que abrir mão, às vezes, das coisas que a gente quer, que não se pode ter tudo, não se pode fazer tudo que quer. E também materialmente, às vezes você abre mão materialmente de uma coisa que para você seria benéfico, mas você tem que abrir mão daquilo para ajudar um próximo, e esse bem material vai fazer, né, o bem, não para você, mas para aquela pessoa a qual foi direcionada o bem material. Uhum. Toda a intenção que a gente tiver em cima de qualquer ação, de qualquer atitude realmente que a gente tiver, tanto para conosco quanto para com os outros, né, se não tiver pautada no bem, né, mesmo que venha, né, uma carga de orgulho, uma carga de egoísmo, porque nós estamos aqui no mundo de expiação e provas, né, nesse mundo em que o mal ainda se sobrepõe ao bem, né, mesmo estando nessa situação, é importante que todas as nossas ações, as nossas atitudes estejam pautadas neste bem, no bem para os outros, né, e aí linka com o item 30, onde a gente se colocando no lugar do outro, criando essa empatia, né, a gente também está se atrelando nessa unidade, nessa unicidade do bem. Mas para nós, espíritas, ler, interpretar e viver e conviver com tudo isso, muitas vezes é um fardo que nos deixa assim para baixo, realmente, porque são tantas as responsabilidades que a gente tem com relação aos nossos atos, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente principalmente exemplifica, que faz com que a gente acaba muitas vezes percebendo que mesmo tu fazendo tudo aquilo que lhe é permitido e não fazendo aquilo que lhe convém, como diz o Paulo na máxima, a gente acaba caindo em desespero, a gente acaba caindo em angústia, em agonias, né, e que fazem a gente mesmo repensar qual é a nossa missão, qual é o propósito que a gente tem na vida, né? E se a gente não tiver centrado nesse bem, não tiver essa esperança, essa fé arraigada dentro de nós, essa certeza de que Deus é maravilhoso e misericordioso, a gente não segue em frente, sabe? Aí a gente passa a entender de forma racional e não emocional
o tanto de pessoas que estão aí cometendo atrocidades consigo mesmo. E aí sim, né, eu vou estar fazendo bem para mim, entre aspas, né, porque suicídio não é bem para ninguém, né, mas eu vou estar no pensamento da pessoa que está cogitando a possibilidade dessa realidade, eu vou estar fazendo bem para mim, e eu não estou pensando nos outros, né? Por isso que o suicídio é uma coisa tão veemente criticada, não aceita, inclusive, eu não sei como é que é aqui no nosso país, mas nos Estados Unidos, quando uma pessoa tenta o suicídio, existe toda uma série de intervenções em cima dessa possibilidade de a pessoa não cometer mais, todos os tratamentos, enfim, muito, muito mais trabalhado. Eu não tenho a realidade aqui do Brasil, né? Mas lá fora, esse cuidado para com o suicida, esse que faz esse tipo de ato, ele é realmente é tratado como uma doença mental, inclusive. Eu também não sei como é que funciona esse apoio que é dado aqui. Aqui no país eu também não tenho essa estatística, até porque aqui é tudo muito escondido. Falar sobre suicídio abertamente é uma coisa que também é uma coisa bem complicada de tu falar, porque tem muito dedo. Como nós somos um país laico, um estado laico, com todas as religiões e crenças que podem ter aqui no nosso país, talvez o não falar sobre o suicídio, não falar sobre a doença causada, né, os transtornos que podem causar esse tipo de atrocidade, botar uma venda nos nossos olhos e deixar a coisa passar. E não é isso que a gente entende no espiritismo, né? A nossa fé raciocinada não é isso que a gente precisa trabalhar. Eu acho que talvez um cuidado maior com todos os distúrbios e transtornos mentais e emocionais que podem acarretar esse fato teria que ter um olhar mais promissor, um olhar mais empático, com mais compaixão, sabe? Então, Pão Nosso. Posso lê-lo? Pode. Então, tá bom. Do livro Pão Nosso, então, capítulo 17, intercessão. Paulo nos falou lá na primeira carta aos Tessalonicenses, em capítulo 5, versículo 25. Irmãos, orai-vos por nós. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se fala das orações intercessórias. O homem habitou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração um incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo, visando por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influência das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas, que protegem e conservam ervas e arbustos, e a lhes receberem as bênçãos da vida, sem destocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Este trecho... Pode falar, Gê. Não, que texto lindo que eu falei. Ao orarmos na intenção de outrem, né, sem pensar em sermos bajuladores, não, eu vou rezar por ti, Gê, porque eu sei que você precisa, né, pensando no fato de que, daqui um pouco eu vou precisar também e eu posso contar com as orações da Gê, sabe? Esse tipo de pensamento mesquinho e medíocre é que precisa ser tomado a termo. E não podia ser diferente, né, Gê? Porque nós estamos imersos hoje num mundo com muita informação. Nesse nosso meio online, onde o julgamento e a opinião dos outros interferem drasticamente no nosso
no nosso convívio, no nosso entendimento, né, passa que não é justo orar, sabe, pelos outros. Parece que eu tô... O que vão pensar de mim se eu estiver aqui, neste momento, orando em favor das pessoas que estão nos manicômios, as pessoas que estão em delegacias? Imagina ficar orando com intenção para um assassino, sabe? Talvez a forma como nós nos colocamos pode ser mais maléfico para nós e para os outros do que propriamente dita, porque Jesus, que é o nosso modelo e nosso guia, no momento que ele estava lá, com coroa de espinhos, tendo passado por um sepulcro enorme, pregado numa cruz, e mesmo assim, ele olha para Deus e pede: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Poxa, isso é intenção, isso é realmente se entregar, se abnegar à justiça divina, pedindo pelos outros, independente se os outros fazem o bem ou fazem o mal. Está pedindo pelos outros. Então, essa intenção, essa intercessão de orar em favor dos outros tem o seu valor. Mesmo porque a gente não sabe, né, o que a gente já fez, quantas orações a gente já deve ter recebido, intercedendo por nós, né? Se hoje a gente está bem, se a gente hoje está no caminho, é fruto de muita oração que chegou para Deus por nós, que às vezes a gente não tem nem conhecimento. Então, agora é a nossa vez de orar por aqueles que ainda não encontraram a luz. Agora é a nossa vez de orar por aqueles... Nós, como pais, oramos pelos nossos filhos. Temos que orar também pelos nossos irmãos. Temos que orar por aqueles que estão na erraticidade, que nós já estivemos lá em algum momento. A gente só não se lembra. E muitas orações feitas em nosso favor nos trouxeram aqui. Então, por isso que me tocou muito, quando eu falei, nossa, que lindo esse texto. E ontem eu tive a oportunidade de ler, eu estou lendo um capítulo da Bíblia todos os dias, e ontem eu li João 17, e é uma oração, o capítulo inteiro é uma oração que Jesus fazendo, intercedendo por nós. Achei lindíssima, lindíssima. Não? Qual é que é a passagem, Tia? João 17. João 17, ótimo. E sabe Evangelho de João, capítulo 17. Ótimo. Tu sabe que tu trouxe, na semana passada, tu lembra que tu trouxe o exemplo do filme Nosso Lar, que aconteceu lá com o André Luiz? Uhum. E essa passagem aqui também a gente pode usar, né? Porque quando ele está lá na erraticidade, que ele vai se encontrar, ele acaba se encontrando com uma irmã, né? Que quando ele estava encarnado, ela todo momento dizia assim, ó, orava por ele, do jeitinho dela, orava por ele, sabe? E quando ele voltou à erraticidade, é que ele pôde sentir todas as benesses que aquela pequena oração, que aquela pequena intenção estava fazendo a diferença naquele momento que ele estava vivendo na erraticidade. Então, se diante dessas dimensões acontecem isso, Deus, na sua justa e misericordiosa bondade, também faz isso aqui na nossa vida, sabe? Independente da religião que a gente pratica. Aqui nós estamos falando no meio espírita, mas serve para o católico, serve para o protestante, serve para o evangélico, serve para o candomblista, serve para todas as religiões, porque todas elas nos ensinam o amor, né? E quando a gente ama, a gente quer que os outros sejam atingidos com esse amor. E a lei de Jesus, independente de religião, é a lei do amor. É a lei do amor. Amarmos uns aos outros. Como a si mesmo. Assim como a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aí. Então, tudo vai em volta do amor. E a oração em favor do outro é o maior gesto de amor que você pode dar para ele. E também, eu acho que a gente precisa aprender a orar, né, por nós mesmos também, sabe? Pedindo força, pedindo resignação, pedindo resiliência, sabedoria para poder identificar o que realmente é necessário ser visto, ser vivido, né? Ter essa sabedoria também é importante, né? Porque a gente acabou de repetir, né? Amar aos outros como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esta lei do amor diz: ame-se, ame-se, ame-se para poder amar os outros. Não consegue amar, se ame os outros, que ao amar os outros a gente aprende a se amar. Tá? E a fé que a gente tem em Deus, em acreditar que isso é possível passar, a gente vai conseguir. Mesmo entrando nos fundos dos poços, se desesperando, né? E agora eu estou vestindo o chapéu. Tá? Tô vestindo. Verdade. Pelo menos sorriu, tá bom. Tá bom.
Vamos na fé. Sempre. Gê, por favor. Prece final? Faça a final hoje, por favor. Então vamos nos preparando para finalizar esse encontro maravilhoso que nos uniu aqui nessa noite. Pedindo à espiritualidade amiga que fluidifique as águas que nós vamos beber, que essa água sirva de alimento para o nosso corpo, assim como os ensinamentos servem de alimento para a nossa alma. Torna a rogar, a interceder nas nossas orações, aqueles irmãos menos esclarecidos que possam estar aqui conosco. A todas as mães e pais que têm seus filhos em hospitais, em manicômios, em presídios, em cracolândias, nas ruas desamparados. Senhor, tende misericórdia dessas almas. Tende misericórdia de nós que somos errantes, que estamos aqui para aprender. Muitas vezes não sabemos aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Com teu manto sagrado, com teu amor incondicional, tem misericórdia de nós, Pai. Conduza-nos, amansa o nosso coração, para que nós possamos deixar o vosso amor penetrá-lo e conduzir-nos. Agradeço demais a espiritualidade que esteve aqui conosco nessa noite. Elevo os nossos pensamentos a vós, pedindo proteção por mais uma semana que está se iniciando e agradecendo todos os benefícios que nos são concedidos. Que assim seja. Que assim seja. Lembrando aos nossos amigos, de aquelas pessoas que nos acompanham, toda semana, né, nós estamos aqui reunidos, trazendo um pouquinho dessas máximas contidas no Evangelho segundo o Espiritismo e também no livro Pão Nosso. Meu agradecimento sincero por sua participação aqui conosco, hoje e sempre. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Até breve.